gente, estamos aqui para mais uma aula. Estamos chegando bem no final do nosso mini curso. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante o que nós trouxemos ao longo dessas aulas. E hoje nós vamos ver um tópico muito interessante, que é o Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Bom, como nós fizemos nas aulas anteriores, a gente vai recapitular um pouco do que já foi visto. Na última aula, o nosso foco foi desenvolver, foi explicar a vocês sobre a questão do trabalho na Era Vargas. Nós falamos sobre a CLT, nós falamos sobre as greves, nós falamos também sobre como isso foi trazido na novela, sobre o movimento das fábricas, os trabalhadores se mobilizando em busca de seus direitos. Falamos do todo o processo que envolveu a CLT, que envolveu sindicato, previdência, enfim, tudo que se diz respeito ao trabalho na Era Vargas foi trabalhado na aula 3. Então, se você ainda não lembra de muita coisa, ou se você quer fazer uma revisão mais aprofundada sobre o conteúdo, não hesite de ir reassistir a aula. Você pode tratar também a aula como um podcast. De que forma você vai acontecer? Você vai fazer isso, melhor dizendo. Você está ali lavando a louça, quer revisar esse conteúdo? Coloca a aula e vai lavando a louça. Está lavando o banheiro, faz a mesma coisa. Está arrumando a casa. Enfim, adapte para a sua realidade. Dito isso, vamos começar a aula 4, que vai falar sobre o Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Bom, para chegar e falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, é indispensável falar sobre algumas características do governo Vargas que a gente já viu em aulas anteriores. Então, isso aqui também vai ser um pouco de uma revisão para vocês, tá? Bom, Vargas, no início do seu governo, ele tinha uma postura que apoiava as oligarquias existentes no Brasil. A definição de oligarquias a gente vai trazer aqui na descrição do vídeo, tá bom? E essas oligarquias, basicamente, eram grandes grupos que tinham poder no país, que o poder oscilava entre esses grandes grupos e cada hora era um. Bom, a Era Vargas, ela tem um negocinho, né, que o homem ele foi fazendo ao longo do seu governo uma mudança, foi fazendo uma transição do governo para um governo que ele tinha uma maior centralização na figura de Vargas, ele estava mais à frente das coisas, e um autoritarismo, como tudo que a gente já viu na aula anterior, mais precisamente na aula 1 e na aula 2, a gente viu algumas questões relacionadas ao autoritarismo de Vargas, como o DIP, etc. E nisso, durante a Era Vargas, a gente tem também algumas mudanças na Constituição. Que mudanças foram essas? Temos duas constituições, exemplo, né? De 32, que a Constituição de 32, ela traz uma resposta aos movimentos e aos pedidos dos estados por uma autonomia e uma nova Constituição. Já a de 34, ela traz algumas características como direitos trabalhistas e a gente tem um iniciozinho de Estado mais interventor, ou seja, um Estado que vai interferir mais nas questões políticas e econômicas do Brasil, desde que essas questões políticas e econômicas sejam mais favoráveis ao governo. Além disso, nós temos o Estado Novo, que é o regime ditatorial de Vargas, que é quando o governo de Vargas adquire mais as características de uma ditadura, por todos os motivos já trabalhados anteriormente, com o início, né, desse Estado Novo foi a partir de uma fake news, que foi o Plano Cohen.
A intenção do plano Cohen era fazer com que Vargas ficasse mais tempo no poder, o que foi o que aconteceu. Na realidade, como um grande marqueteiro que ele foi, ele utilizou de uma notícia falsa para ficar mais tempo à frente do Brasil. E ocorreu fechamento de Congresso e também supressão de liberdades civis, ou seja, alguns direitos civis, como uma liberdade de expressão, não ter medo de se posicionar contra o governo, passou a ser algo extremamente limitado. Além disso, Vargas, ele utilizou-se da mídia, utilizou-se das propagandas para vender a sua imagem, para se promover também no governo. Bom, uma outra questão é que Vargas, ele teve valores flutuantes e isso fez com que o Brasil entrasse na guerra. Mas como seriam esses apoios flutuantes, esses valores flutuantes, melhor dizendo? Deixa eu só beber água aqui rapidinho. Hidratem-se porque é melhor uma pedra no caminho do que uma no rim, tá? Ele tinha conversas com ambos os lados do conflito da Segunda Guerra Mundial, tanto com o lado dos Estados Unidos quanto com o lado da Alemanha. Mas não só isso. Ele oscilava, né, com alguns valores autoritários e populistas. Teve um apoio inicial ao fascismo europeu e depois ele se alia aos aliados, que o lado dos aliados é o lado dos Estados Unidos. E por que isso ocorre? É aí que a gente entra para falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. Bom, como eu já falei para vocês, o Vargas ele tinha comunicação tanto com um lado quanto com o outro lado. Ele buscava manter conexões com os dois. Então, isso trazia uma característica de neutralidade ao governo, porque ele não se posicionava. E tinha ideais com dois lados, tanto com o lado dos Estados Unidos, dos aliados, quanto o do lado do eixo da Alemanha. E ele foi conduzindo assim por um bom tempo. Foi ficando de um lado, conversando com um, conversando com outro, conversando com um, conversando com outro, até que ocorreu algo. Existiram uma série de pressões, tanto internas, né, tanto no Brasil, quanto externas, fora do Brasil, para que ocorresse um posicionamento de Vargas. E em meio a isso, a gente tem algumas negociações, temos um acordo de Vargas com os Estados Unidos para a construção da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Além disso, nós temos o ataque a navios brasileiros. O que é que ocorreu? Submarinos alemães atacaram navios brasileiros e isso fez com que o Brasil decidisse entrar na guerra ao lado dos aliados. E em meio a isso, a gente tem várias coisas relacionadas a envios de profissionais com a Força Expedicionária Brasileira, que a Alexia vai falar melhor mais para frente. E temos também um nacionalismo e o Brasil é visto como potência. O que seria esse nacionalismo? O nacionalismo, ele é quando o povo brasileiro, nesse momento de guerra em que brasileiros estavam indo para o conflito, eles passam a não seria exatamente a gostar mais do Brasil, mas existe um maior orgulho em ser brasileiro, em estar lutando, em ter pessoas que estão ali na guerra, que estão à frente da batalha. Isso é algo muito bem visto, muito valorizado. É uma defesa maior do país. E o Brasil também é visto como uma potência. E aí que vai entrar essa coisinha linda aqui, que é o mapa mundi. Quando vocês
vê o mapa mundi, a gente vê bem a localização de cada país. Os conflitos da guerra, eles se davam basicamente com essa região aqui, né, Europa, e os Estados Unidos. Não ocorreram conflitos do lado do Ocidente, de bombas, etc. Foram mais aqui, nesse lado, na Europa. E o Brasil está aqui. Mas o que é que isso influencia nas relações? Quando a gente pega o mapa da América, a gente tem três divisões: América do Norte, América Central e América do Sul. Quando a gente pega esses mapas, a gente vê que os países que têm maior destaque em questão de tamanho são Brasil, na América do Sul, Estados Unidos, na América do Norte. No quesito do que a gente chama de sul global, que são países do hemisfério sul, e quando a gente faz esse recorte da América, o Brasil ganha muito destaque, não só na questão territorial, mas também em questões de influência econômica na região. Por isso, em meio a um conflito, o Brasil, associado a uma série de coisas também, ele passa a ser visto como a grande potência da América do Sul e da América Latina. A América Latina, pessoal, são os países México para baixo. Os países aqui acima, né, Estados Unidos e Canadá, eles fazem parte daquilo que é chamado de América anglo-saxônica, porque predominantemente eles falam língua inglesa, né? O Canadá fala francês também, mas enfim. Então, essa localização também influencia nos conflitos, porque o Brasil, além de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ele também serviria como um ponto de apoio às nações. Por isso que também existia uma certa disputa entre os Estados Unidos e os aliados, que Reino Unido, etc. Mas especificamente pelos Estados Unidos, pelo Brasil, para servir como ponto de apoio, porque ele faria o seguinte: sai dos Estados Unidos, vem para o Brasil, do Brasil, ele pode ir para a Europa. A Alemanha poderia utilizar o Brasil como ponto de apoio pelo mesmo motivo, para fazer um caminho contrário. Tá mais ou menos aqui a Alemanha, aí desce aqui no Brasil, vem aqui para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é rival da Alemanha. Eu espero que vocês estejam compreendendo o assunto, esteja tudo tranquilo. Lembre-se sempre de que, em caso de dúvidas, traga os seus comentários aqui no canal. E agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo para falar sobre a LBA. Então, gente, nesse contexto de Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir de 1942, que é o momento que o Brasil resolve, né, finalmente participar da guerra depois de muita pressão, como o Clenari explicou, é fundada a Legião Brasileira de Assistência, que servia ali para dar apoio às famílias dos brasileiros que foram à guerra ou que perderam, né, seus filhos, seus maridos na guerra, enfim. Mas antes de falar dessa legião, é bom falar da sua idealizadora, a Darcy Vargas, que é a esposa de Getúlio Vargas. Darcy, ela nasceu em 1895, no Rio Grande do Sul, e ela foi a esposa de Vargas ali desde 1911, né, durante os dois mandatos dele. Ela se destaca, dois mandatos que eu digo, né, o primeiro governo, que era Vargas inteiro, os 15 anos da era Vargas, e depois quando ele volta, né, eleito, enfim, que não é o assunto do minicurso. Enfim, e a Darcy Vargas, ela se destacou justamente pela sua atuação no campo de assistência social. Ela desempenhou um papel extremamente importante na institucionalização do assistencialismo no Brasil, né? Da assistência, do apoio, enfim. E esses projetos, inclusive, tornaram ela um modelo de primeira-dama, um modelo para as primeiras-damas seguintes, porque era a primeira vez que a mulher de um presidente do Brasil estava ali participando tão ativamente. E, enfim, ela estabeleceu esse modelo, né, de envolvimento direto em causas sociais para as primeiras-damas, como a gente até vai ver daqui a pouco um exemplo disso. E seus projetos, eles não estavam totalmente desconexos do momento político do país, do sucesso de Vargas, né? Tava geralmente o sucesso dela estava meio que ligado ao sucesso de Vargas como um grande estadista e tal.
Tanto que o primeiro projeto dela vai ser ainda em 1930, durante a Revolução de 1930, que a Alex explicou para a gente na primeira aula. Ela cria a Legião da Caridade, que era uma associação de mulheres que produzia roupas para os revolucionários e distribuía alimentos, né, para os revolucionários e para as famílias apoiadoras, né, da Revolução ou do golpe, enfim, de Getúlio Vargas. E, posteriormente, Darcy ainda funda a Casa do Pequeno Jornaleiro, já durante a Era Vargas, que oferecia moradia, educação e alimentação e apoio médico para crianças e jovens que distribuíam jornais no Rio de Janeiro. E essa iniciativa ela evolui, né, e existe até hoje como a Fundação Darcy Vargas, que segue sendo gerida pela família Vargas, né, após a morte da Darcy Vargas. Foi gerida pela filha deles, depois pela neta, enfim. E permanece, como eu disse, ativa até hoje, fornece aulas de ensino fundamental, médio, além de cursos profissionalizantes. Então a gente vê que Darcy foi realmente muito importante, né? Ela não só proporcionou esse suporte a populações vulneráveis e tal, mas ela também criou esse paradigma, né, de envolvimento das primeiras damas em iniciativas sociais e assistenciais no Brasil, principalmente em causas voltadas ao bem-estar social, que a gente vai ver isso principalmente no caso da LBA, daqui a pouco. E aí, tanto que, né, a importância de Darcy, a gente enxerga até hoje, como eu disse, a existência da Fundação Darcy Vargas, existem hospitais com o nome de Darcy Vargas, escolas com o nome de Darcy Vargas, então traduz essa importância dela para o assistencialismo brasileiro e tal. Ela se torna um ícone, como a gente vê na novela, né? A Alexa vai falar um pouco mais pra frente, eu não vou dar spoiler, mas na novela ela é um ícone, ela chega a aparecer na novela, não, obviamente não a própria Darcy Vargas, porque já estava morta, mas enfim, uma atriz interpretando a Darcy Vargas, né, como, enfim. E pronto, em 1942, quando Getúlio Vargas entra na guerra ao lado dos aliados, né, dos Estados Unidos contra a Alemanha, ela cria a LBA, a Legião Brasileira de Assistência. O símbolo é essa estrelinha amarela, azul aí que eu botei no slide. A LBA ela tinha como intuito, como eu já disse, assistir as famílias dos combatentes brasileiros da Segunda Guerra Mundial, fornecendo alimentos, tratamentos de saúde, remédios e qualquer outro tipo de assistência. Ela foi formalmente instituída pelo Decreto-Lei em 15 de outubro de 1942, e ela promovia campanhas de arrecadação de recursos, doações de roupas, de remédio, alimento, de dinheiro, enfim, e mobilizava mesmo a população para ajudar os combatentes e sua família. E essas campanhas elas foram amplamente apoiadas pela sociedade civil e contribuíram para o sucesso, né, das ações da LBA. E, além disso, a organização também incentivou a participação da população em atividades de apoio ao esforço da guerra, como trabalho voluntário, a colaboração com iniciativas de arrecadação de fundos, etc. Né? Como eu disse, eu falei isso na aula de comunicação, que a gente falou do rádio, que as pessoas estavam realmente muito envolvidas nesse momento de guerra, né? Que o rádio se tornou um meio de conexão, de saber as notícias, principalmente para aquelas famílias que tinham alguém lá. Então, toda essa mobilização também contribuiu para a LBA, que é uma coisa que está muito, muito, muito presente na novela, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente na aula. E aí, é isso, a Legião Brasileira de Assistência se consolidou como uma das maiores instituições de assistência social do Brasil. Foi uma das primeiras, assim, no assistencialismo. E representou um momento importante para a participação da mulher na política, né, sobretudo no assistencial, e a participação da mulher na guerra, né, porque os voluntários ali eram, em grande maioria, as mulheres, nessas, como a gente também vê na novela. E a instituição, ela concedia também essa medalha de mérito, que eu também botei uma foto aí, mas existiam outros tipos de medalha, que era a medalha do mérito legionário, que era concedida para pessoas físicas e também jurídicas que prestassem serviços ali para a LBA e outros serviços que têm afinidade com as competências, com as crenças da LBA. E aí a gente... Porque eu estou dando muito spoiler da novela, eu não posso falar muito, porque a Alexia vai falar. Mas a novela, as meninas também estão sempre tentando agradar a Darcy Vargas, né? Ter esse reconhecimento, enfim. Com o fim da guerra, a Legião, ela amplia suas atividades, né? Ela torna-se um órgão de assistência às famílias necessitadas em geral, e ela segue existindo por muito tempo. E, como eu disse, né, que eu ia falar um pouquinho mais à frente, que a gente vê o exemplo disso com a LBA, que a Darcy Vargas foi um modelo para as futuras primeiras damas, a LBA, após o fim da guerra, após o suicídio de Getúlio Vargas, enfim,
ela seguiu sendo presidida pelas primeiras damas seguintes, até a década de 90, né, quando teve um escândalo de desvio de verba em 91. Durante quando a LBA era presidida pela esposa do Collor, esqueci o nome dela, infelizmente, teve um escândalo de desvio de verba envolvendo uma compra fraudulenta de mais de R$1 milhão em leite em pó, enfim, e isso acabou causando o fim da LBA. Enfim, também tem desvio na novela. Enfim, vamos ver um pouquinho mais de como a LBA aparece. A LBA e também outras coisas da guerra, né? Aparece na novela agora com a Alexia. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco, né, sobre essa questão de como o Brasil ele foi à guerra. Como o Culinário falou no início dessa aula, quando a guerra começou em 1939, o Brasil ele adotou uma posição de neutralidade, mas devido a algumas pressões externas, o Brasil ele vai acabar se integrando, né, ao conflito ao lado dos aliados. E como isso vai acontecer? Em 1942, o Brasil ele vai estabelecer um acordo com os Estados Unidos, né, permitindo a instalação de bases militares no território brasileiro. E, assim, Hitler, naquele momento, ele não fica nada contente com essa questão, porque o Brasil ele não se posicionou em momento nenhum, e do nada vai fazer, né, esse acordo com os Estados Unidos, e Hitler, bom, isso não vai ficar muito bom assim, né? Então, ele vai passar a atacar os navios brasileiros a partir de 1942 e ele estava com a intenção assim de intimidar o Brasil. E aí, agora? Você vai ficar de qual lado, né? Você vai para o lado dos eixos, dos aliados, como é que vai ficar? Só que com a questão do ataque desses navios, deixou muitos brasileiros feridos e mortos, e isso causou uma comoção pública. A questão a população brasileira ficou muito comovida com essa questão de o Brasil está sendo atacado e começou a pressionar o governo para que o governo se posicionasse a que lado ele iria ficar na Segunda Guerra Mundial. E então, quando houve uma conferência em Natal, no Rio Grande do Norte, junto com o presidente Roosevelt da época dos Estados Unidos, vai ser criado, vai ser feito outros acordos, né, vão ser feitos outros acordos, e vai criar a Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB. Junto com a FEB, o Brasil também vai garantir recursos para a consolidação da Companhia de Siderurgia Nacional, que é a CSN. E vai se comprometer a fornecer borrachas e insumos da Amazônia. Nesse momento, a Argentina também, ela né, nesse cenário da América Latina, ela permaneceu como o único país oficialmente neutro. Bom, agora voltando à questão da FEB. A Força Expedicionária Brasileira, ela foi uma força militar terrestre, né? Em que contou com a participação de 25.834 homens e mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. A FEB, ela tinha um lema, que é a cobra está fumando, como a gente pode ver aí, né, nessa logo. E por que seria isso? Era meio que uma ironia, porque na época falava que estava mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil participar da guerra. Então, quando foi criada a FEB, eles acabaram adotando esse lema, né, para estar ironizando essa questão da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ela era constituída pela primeira divisão de infantaria expedicionária, que era a primeira GE. Quando foi decidido que o Brasil iria enviar tropas à guerra, foi aberto a questão do alistamento voluntário. Naquela época, o Brasil contava com 2,5 milhões, aproximadamente, né, de homens que estavam em idade militar.
Só que quando esses homens eles foram fazer os exames, boa parte deles ficou reprovados. Então, o governo ele vai adotar, né, a solução de uma convocação compulsória. O governo ele tinha a intenção de convocar os homens que estavam mais fortes, mais instruídos para se tornar soldados na época. E assim, quem na mentalidade do governo seriam esses homens para compor essa classe de soldados? Seriam os homens que pertenciam à classe alta e à classe média alta. E aqui eles vão dar, né, seu jeitinho para estar escapando dessa questão de corpo de soldados. E aí que vai gerar a expressão, né, tirar o corpo de fora. A gente percebe, né, que durante essa era Vargas surgiu bastante dialeto, né, bastante expressão. Mas enfim, voltando. Com isso vai sobrar para quem? Para as classes mais abastadas, para as classes mais pobres, para estar participando da guerra, né, como soldado. O Brasil ele vai enviar cerca de 25 mil homens, né, para a guerra, onde dentre eles 15 mil eles foram direto ao combate, ou eles ficaram na reserva, e os demais eles vão prestar serviços de enfermagem, transporte e manutenção de equipamentos, carro, arma e também na cozinha. Além dos homens, o Brasil também contou com a participação de um corpo feminino, né? Num batalhão de saúde da FEB. E essa participação da feminina foi um marco de valorização da mulher dentro da sociedade brasileira daquela época. Elas eram anônimas, né? E elas foram destacadas várias vezes por chefes militares, né? Agradecendo seu apoio durante a guerra. Bom, ainda mais sobre esse corpo de soldados, tem uma questão que chamou bastante a atenção da época, que era a questão da inclusão social desses soldados. Porque para as tropas brasileiras não tinha a questão de segregação racial. Assim como havia em outros países, os brasileiros eles eram bem unidos, eles dormiam juntos, comiam juntos. As bolsas de sangue para os outros países na época era dividido para soldados brancos e para soldados negros. No Brasil não, as bolsas de sangue eram a mesma para todo mundo. Beber uma aguinha aqui, né? Espero que vocês também estejam se hidratando, porque hidratar é bom. Assim como o Clenari ressaltou. Voltando. Os soldados brasileiros, eles eram bem solícitos, assim, um com outros, e também com a questão das pessoas da população, né, que estavam sendo vítimas da guerra no momento. Eles acabavam compartilhando rações e outros recursos com essas pessoas, e isso, tipo assim, assustava, né, um pouco os estrangeiros. E tem outra questão também, dentro desse corpo de soldados também havia a presença de comunistas que, tipo assim, deixavam os estrangeiros com a intenção meio que... O que é isso? O que está acontecendo um pouco aqui, né? Mas, enfim, mesmo que a Força Expedicionária ela foi criada em 42, ela só vai ser enviada para a Itália 2 anos depois, em julho de 1944, que sai no navio Germain, né, o primeiro contingente da FEB. E esse contingente ele estava sob comando do general Zenóbio da Costa. E mais para frente, quem vai assumir o comando das forças vai ser João Batista Mascarenhas de Moraes, que é quando a tropa ela vai ficar completa na Itália. Bom, ao chegarem lá, os brasileiros eles enfrentaram desafios logísticos e climáticos antes de entrarem no combate.
os brasileiros, na questão principalmente do clima, eles estranharam, né, a questão do frio, porque eles pegaram um inverno bem intenso, principalmente na região dos Apeninos, e a temperatura ela iria oscilar de 20 graus negativos, e sem contar com a sensação térmica, né, nesse caso. O que acontece aqui? O, ela vai fazer como isso provas brasileiras, e também com a questão, como eu posso dizer, da pressão, né, psicológica enquanto ao frio que eles estavam passando lá. E essas condições climáticas trouxe reações físicas que, como posso dizer, meio que estabilizaram, né, esses soldados durante uma campanha de 3 meses que foram ininterruptas. Ou seja, eles enfrentaram o frio sem pausa para poder se recompor. As batalhas com o Brasil elas vão começar em setembro de 1944, onde a tropa brasileira ela vai conquistar a cidade de Massa Rosa. E durante as lutas, né, teve um destaque muito importante nas vitórias de Monte Castelo, Montese e Fornovo de Tavaro, onde em Fornovo de Tavaro vai culminar a rendição de 4 divisões. Bom, a atuação brasileira na guerra foi um exemplo de coragem e honra que fortaleceu sua posição no cenário internacional. Os brasileiros, quando foram enviados, eles não tiveram assim tanto treinamento, né? Treinamento mais intensivo para estar participando da guerra. Muito do que eles aprenderam foi lá no combate. Então, por isso que tem essa questão meio que ligada à honra, né? Dessa participação dos soldados. Essa participação ela também foi um marco muito importante para a transformação política, social e militar, porque ela vai demonstrar, né, a questão do potencial do país. Eu trouxe 2 exemplos de imagens que eu estava fazendo durante as pesquisas. A primeira, nós temos a artilharia da FEB, né, operando nesse inverno rigoroso que eu falei dos Apeninos. Eles aqui preparando as armas. E a segunda foto é as enfermeiras num hospital de evacuação de pistola. Agora, né, vamos ver como essa questão da guerra ela foi transmitida na novela. Bom, a guerra ela começa a ser tratada quando Lorenzo, né, esse rapazinho italiano, devido a uma desilusão amorosa que ele teve com sua colega de infância, ele fica extremamente saturado do seu na região, né, de Campos dos Goytacazes, na fazenda e tal, porque ele não queria ver. Oi, gente, a Alexia teve probleminhas técnicos, né? Acabou saindo aí da reunião. Eu e o Plenário vamos aqui dar continuidade enquanto ela não consegue voltar. Como ela começou a dizer, né? Voltei. Pronto, voltou. Eu ia começar a falar com a filha. Assim, né? Acontece esses impasses tecnológicos, quedas de internet e afins. Voltando. Nesse surto que Lorenzo teve, ele decide se alistar, né, para ir para a guerra, e ele vai avisar sua mãe, né, Dona Giovanna, em que ele, devido ao que estava acontecendo, que ele não queria ver, né, a sua amada se casar com seu amigo Bento, que ele vai
para a guerra. A mãe dele teve uma crise, ela não aceitou, que meu filho vai para a guerra e tal. Lembrando que Lourenço, ele é filho único. Aí ela, não, Lourenço, não faça isso, pelo amor de Deus, não vá para a guerra. E ele, muito decidido de que iria, foi comentar com seus amigos que ele se alistou para a guerra. Ele, na verdade, ele não conta que ele se alistou. Ele conta que ele foi convocado. Meio que ele mentiu além, né? Aí, o Bento, seu amigo muito solícito, sempre esteve ao lado dele para tudo, né? A relação de amizade que eles têm na novela é muito intensa. E para que seu amigo não fosse sozinho, o Bento vai lá e se alista também. E aí, Dona Giovanna, ela vai ter mais outro surto, porque Lourenço, ele mentiu para o Bento, falando que ele foi convocado, sendo que ele não foi, ele estava indo de livre e espontânea vontade. E ela entendeu que essa atitude de Lourenço iria querer, era para estar separando ele da Letícia, no caso, separar o Bento da Letícia. E ela fica muito revoltada, ela fala que isso não vai dar certo. Passados alguns capítulos, eles vão para o Rio de Janeiro. Chegando lá, eles vão fazer um pequeno treinamento. E eles vão entrar em forma. Aqui a segunda foto é o Enzo e o Bento, né? Já na Itália. Mas aqui, voltando. Eles estão lá, eles vão entrar em forma, porque vai chegar um soldado americano e o general, ele queria todo mundo organizado, e quem estava na frente da tropa era o Bento. Mas como o soldado, o general, ele queria fazer uma boa vista, né, para os norte-americanos, ele pede para que Bento ele vá para o final da fila, para que a fileira fique só de homens brancos. Aí Lourenço vai ter um surto, novamente, ali com o general, contestando a questão referente ao preconceito, né, com Bento. Isso acaba punindo o Bento de ver a Letícia. A Letícia, quando ela retorna para o interior, né, para a região de Campos, ela vai falar com a família e Giovanna fica meio, né, que naquela questão de, com a interrogação, será que isso foi um comportamento do Lourenço para defender o amigo e, tipo assim, impedir também dele ver a Letícia? Enfim, eles embarcam, eles vão para a Itália. Chegando lá, mostra uma das primeiras partes, mostra essa questão do estranhamento, tanto de Bento quanto de Lourenço, com as armas. Muitos tiros, bombas e os soldados carregando o corpo dos colegas que estavam no campo de batalha. Em um dos episódios também mostra a questão deles tentando se adaptar ao frio. Nesses momentos, tinha um pessoal da Itália que eles faziam, como posso dizer, uma ronda, né, de forma autônoma, contra a Alemanha. E eles vão encontrar com os soldados do Brasil. E como o Lourenço é italiano, no momento eles vai ter essa questão do contato, né? E vai fazer amizade com essa moça que está na foto. Essa primeira foto é de um dos capítulos em que mostra a questão deles estranhando o frio, né? E ao mesmo tempo fazendo essa aliança com o pessoal italiano, porque esse pessoal eles sabiam de umas rotas de fugas que até então nem os soldados dos Estados Unidos nem os brasileiros tinham ciência. O Bento ele vai pegar um resfriado
ele não vai poder estar participando de uma viagem, né, no avião da FEB, e era para os soldados estar conhecendo a questão do território. Aí o Bento ele foi contemplado no momento, mas devido ao resfriado, ele não pôde ir. Então, o Lourenço, ele vai no lugar do Bento. E nesse momento, o avião brasileiro, ele é atacado pelos soldados da Alemanha. Ah, o avião, ele cai, e o Lourenço se perde no meio da mata, né? Nesse tombo, né? Nessa queda que teve, ele se machuca, ele quebra o braço e rouba, os soldados brasileiros não encontraram o corpo dele, né, durante as buscas. O Lourenço ele vai fugindo, né, se escondendo para que os soldados do eixo não encontrem ele nesse caminho. E disso, Bento ele vai bater de frente com o general, falando que ele vai atrás do amigo dele, que ele não vai deixar o amigo sozinho. Diz vai chamar essa moça para estar acompanhando ela na viagem. Ela fala para ele que é um trajeto muito delicado, ele poderia não voltar onde o pessoal estava instalado, e ele está em rumo em busca do amigo. O Lourenço, ele consegue apoio em uma casa de italianos que vai esconder ele e vai levar ele para o hospital que tinha lá no território. Só que esse hospital ele estava sob o comando das tropas de Hitler. Então, para o Lourenço entrar, o Lourenço teve que entrar escondido. E essa moça que estava com o Bento, ela também sabia, né, desse. Aí também decide levar Bento. E Bento também vai ter que entrar escondido. E aí eles se encontram. Diz que eles se encontram, eles decidem voltar para onde os soldados brasileiros estavam instalados. Só que nesse caminho, a tropa de Hitler encontra eles e que acaba, né, trocando a questão dos tiros, e o Bento ele é acertado com um tiro na região do quadril. Eles conseguiram levar Bento de volta para o hospital. No entanto, o Bento ele perde o movimento das pernas. E ele pede para que Lourenço, ao voltar ao Brasil, informe a família que ele morreu. Lourenço se recusa em fazer isso, mas ele implora pelo bem da amizade deles, porque ele, ali naquele momento, ele se considera como um homem válido, tanto que ele passa a se chamar de meio homem durante até o momento que ele vai se recuperar. Essa família italiana dessa moça, né, que se apaixona por Bento, acaba cuidando dele, e Lourenço ele volta para o Brasil. Quando Lourenço volta para o Brasil, ele volta com muitas sequelas da guerra, das bombas, dos tiros. Então, qualquer movimento que tinha na região onde ele estava morando, ele toma um susto, ele fica muito assustado. Se é um tiro, se é uma bomba. Em um dos capítulos, né, ele vai acordar extremamente assustado, e Dona Giovanna ela vai chegar e vai consolar ele, vai falar que ele já está em casa, que ele está nos braços da mãe, para que ele meio que comece a esquecer, né, essa questão de estar lembrando um pouco da guerra. E aos poucos ele vai deixando um pouco, essas sequelas elas vão sumindo. Ele informa, né? Só um instante. Ele informa ao pai de Bento que o Bento morreu na guerra, mas durante uma conversa com a mãe, no caso, uma discussão, ele acaba. Porque nessa discussão ele fala, né, do sufoco, do trauma. Ele vira para ele e fala: você não sabe o que está lá, você não sabe o que é participar de uma guerra. E nessa discussão ele vai soltar
que o Bento está vivo. Ela fala que isso não era justo, não era justo para o pai do Bento, que precisava saber da verdade. E ele, com a lealdade ao seu amigo, ele acaba não contando que o Bento está vivo. Essa família italiana, que é nessa segunda foto, né, que tem essa moça que passou a maior parte do tempo cuidando dele, vai ajudar nesse processo de fisioterapia até que ele tenha uma repentina, como eu posso dizer, ele tem uma repentina recuperação. Em um belo dia, ele acorda e consegue sentir os movimentos da perna. E é nesse momento que ela vai pegar essa cadeira e vai ajudar ele a dar os primeiros passos depois do acidente dele. E com isso, ele fala para ela, né, que deseja voltar ao país de origem, o Brasil, porque agora ele está se considerando novamente como um homem por inteiro. Por isso ele devia voltar para os braços da sua amiga, da sua família, da sua amada, a Letícia, e voltar à sua profissão, porque ele era escritor. Só que meio que nesse dentro desse tempo que ele fica fora, ele fica morto, entre aspas, né? O Lorenzo, ele acaba se aproximando da Letícia, pede a Letícia em casamento e o Bento ele vai chegar no dia que eles se casaram. E é isso, a participação a esse momento da guerra, né, nessa novela mostra, né, nessa primeira parte sobre essa questão. Vai pegar desde da questão do alistamento, né, dos soldados, ao processo de treinamento, a questão de estar embarcando, né, nesse navio, o navio General Man, como que se deu a adaptação desses brasileiros no solo italiano, como foi seu desenvolvimento na guerra, os traumas, né, e o retorno ao país. Pena que a gente não pode passar a cena, porque realmente essas questões as cenas da guerra eram bastante fortes. O tiro, quando o Bento leva, o trauma que o Lorenzo fica depois, se qualquer barulho ele acha que é uma bomba e surta, né? E também como a novela aproveitou para tratar um pouco do capacitismo ali, né? Da ideia do Bento, de que por ele ter perdido os movimentos ali, ele virava um meio homem, e que era melhor estar morto para a família do que, enfim, voltar sem os movimentos da perna. Mas essa questão da guerra é muito interessante na novela mesmo. Muito E mesmo. o outro desiludido, né? Amoroso, o outro desiludido amoroso que vai pra guerra e ainda leva um amigo só por causa de uma paixão, mas enfim, né? Ainda ele, a dona Giovanna fala, né, no episódio quando o Lorenzo conta que o Bento se alista, você vai estar levando o Bento para a morte. Uhum. Foi bem tensa essa fala dela, porque quando ele volta com a suposta morte do Bento, né? Infelizmente, por causa dos direitos autorais, é uma pena a gente não poder passar a questão dos episódios para você estar vendo, né? Na íntegra, como se deu, mas fica aqui nossa indicação para vocês virarem noveleiros. Para vocês virarem. Eita, quase não sai, me embolei aqui. Noveleiros e assistir essa novela que a gente quer. Eu sou suspeita a falar, é bem interessante. Já assisti ela umas 3 vezes e se deixar, eu vou assistir a quarta de novo, porque eu sou extremamente apaixonada. Mas agora vamos tratar de outra parte dessa novela, que é sobre a LBA, que foi um ponto que Raquel falou, da questão da figura, né, da Cif Vargas nesse momento. Como a LBA, ela vai começar a ter um destaque na novela como parte de punição para Julinha. Bom, quem é Julinha? Ela é uma mulher, né, corrigindo no caso, que é esposa de um dono de cassino.
Julinha, ela é a mãe da Arminda, né, da família que comprou a rádio. Então, vamos lá. Julinha, ela é viciada em jogos de azar. E ela estava muito rebelde. Ela tá perdendo muito dinheiro em jogo, porque ela já não tá mais tendo as manhas, né? De como jogar e jogando muito dinheiro fora, nesse excesso de jogos. E seu marido vai proibir sua entrada no cassino. Só que ele entrava escondido com apoio do Choyer, né? Que fala, algo assim. E nesses jogos escondidos, ela vai perder uma joia muito importante da família. E com isso, Juventino, o seu marido, dono do cassino, para lhe punir, já que as punições de até deixar ela trancada dentro de casa não estava dando mais jeito, ele vai procurar, né, uma forma de estar punindo ela. E vai punir também sua filha Arminda, porque a Arminda, naquela época, uma figura de jovem que gostava de rapazes, dar uns beijinhos, fugir escondido. E a Arminda, carro do pai, para fazer uma viagem com o piloto do avião da FEB. Falava que ia casar com esse moço e tal. Ela vai lá e pega esse carro, só que a Arminda toda destrambelhada, meu Deus. Ela vai lá e, sem querer, bate esse carro, o carro da PT, o cara se machuca. E, tipo assim, Juventino não está aguentando mais as peripécias das duas. E o que, que vai acontecer? Ele vai punir elas, colocando elas para assumir a questão da LBA. No caso, quem vai assumir é Julinha e a Arminda vai ser como seu braço direito. Chegando lá, elas começam a reclamar, elas detestam a ideia, falam que não nasceu para ser legionárias, etc e tal. Arminda, papai, por que você está fazendo isso comigo? E né, na NBA, tinha a moça Mariana, que é rival de Arminda e de Julinha. E Julinha, assim, né? Já que eu tô aqui, eu vou fazer meu papel e vamos saudar a Darcy Vargas. Né? E Juliana vai promover um evento. Ela chamava Dona Darcy Vargas de a mãe, né? A mãe da nação, e que ela teria que fazer um evento para estar saudando, evento beneficente, para estar saudando a Darcy, a nova direção da LBA. Aí tem um episódio, né? Que é esse episódio, esse primeiro evento que Julinha vai fazer, em que Dona Darcy Vargas ela vai comparecer, de trem, toda aquela agonia, Dona Darcy do Brasil. Aí ela vai cumprimentar a Mariana, né? Ela vai tentar sabotar de uma forma, mas não vai conseguir. E Julinha vai com relação dela, uma relação de amizade, coleguismo entre ela e Dona Darcy Vargas. Ela se sente muito próxima da primeira dama do Brasil. E sempre naquela questão de tudo que ela faz é inspirado em Darcy Vargas e para agradar, né, a primeira dama do Brasil. Aí ela fica muito preocupada em tudo que ela faz. Será que isso tá? Será que isso tá agradando Dona Darcy Vargas? E a LBA, nessa direção de Julinha, apesar dos pesares, né, dela se envolver com a questão de furto, de estar roubando uma parte da LBA para estar jogando. Na novela dá um destaque que a LBA teve um grande avanço na direção dela, e ela vai, em um dos capítulos, comemorar, né, essa questão desse avanço, desse destaque, de todo o papel que a LBA estava descendo ali em Campo dos Goytacazes, né, cuidado com a creche,
filhos dos soldados que estão na guerra, dentre outras questões, né? Outras ações. E Julinha, ela vai encomendar um busto para né? E vai chamar Dona Daci Vargas, né? Para estar inaugurando esse busto. Só que quando ela manda a carta para Dona Daci, ela, coitada, toda ela vai descrever como se o busto de homenagem fosse o busto para Daci Vargas. Daci vai lá, toda empolgada, e na hora que ela vai tirar, a Dona Daci, tipo assim, toma um susto. Oxe, Julinha, a homenagem não era para mim? Ela, não, a homenagem era para mim, porque a direção só está fluindo, e aí elas vão ter um entendimento, um desentendimento. Julinha, ela vai ficar um pouco chateada. Meu Deus, chateei a mãe do Brasil, né? A primeira dama, vai tentar se reconciliar. Em um dos episódios também que a Daci Vargas aparece, ela vai nomear, né, dar a Julinha uma das medalhas em que Raquel abordou em momentos anteriores dessa aula, a medalha de honra, né, da direção dela. E a gente percebe que todo momento que é citado a LBA, os projetos que a LBA estava fazendo, era se iria, né, agradar a dona Daci Vargas. Então, é isso. É uma novela muito interessante, divertidíssima de assistir, porque ela vai trazer, né, essa questão dessas duas figuras, que é Julinha e a Arminda, que ao mesmo tempo que... Gente, eu não consigo falar o nome Arminda normal, eu consigo falar Arminda por causa do papel dela da rádio, né? Mas, enfim, que elas vão exercer, né? Porque ao mesmo tempo que elas estão fazendo coisas muito boas em prol da LBA, acaba que a vida, elas se atropelam em coisas da vida das pessoas dela, que acabam afetando a LBA. Aí Mariana se aproveita, e Mariana também quer chamar a atenção, né? Era dona da Vargas para ter esse privilégio, e elas vão lá, tentam recompor a questão dessa direção. É isso. É isso. Eu também, porque a Arminda, a Julinha e tal, eram, como o Canari falou na aula sobre rádio, elas eram o núcleo cômico ali, né? Então, tipo, elas são todas estrambelhadas, fazem um monte de besteira, querendo agradar e tal, mas realmente a LBA tem sucesso na mão delas, tirando, né, o fato ali da Julinha, pelo visto em jogo, ter desviado dinheiro, mas, enfim. E a questão do busto, que foi bem engraçada. Mas é isso, né? A Darcy Vargas como exemplo, que é uma coisa que eu não citei também nesse negócio da Mãe da Nação, que a Darcy Vargas virou um exemplo, tipo, não só pela assistência social que ela fazia, mas como mãe, como esposa, enfim, né? Então ela era realmente vista como exemplo para as mulheres. E outra coisa que eu esqueci de comentar na minha fala, e que eu lembrei da novela quando eu estava estudando, porque eu li, né, como a Darcy Vargas realmente ficou reconhecida pela sua elegância, pelas roupas que ela usava. Ela gostava muito, né, da alfataria, de vestidos elegantes. E aí a gente tem isso na novela com a Dorinha, né, a Dorinha, que é a filha da dona da fábrica, né, da Violeta. Ela é estilista, que ela usa o nome de Dalva Miranda, né, para essas figurinas. E a Darcy Vargas, né, vai encomendar um vestido dela, vai usar um vestido dela. E aí, tipo, quando eu tava pesquisando em um dos sites que eu li, até brincou com isso, de que a Darcy Vargas realmente era conhecida pelas roupas que usava e que provavelmente ela realmente encomendaria um vestido da Dalva Miranda, né, como a gente vê na novela. Então foi outra coisa que a novela trouxe de Darcy Vargas, que foi bem legal. Eu gostei muito dessa presença, né, de um personagem histórico ali na novela e tal, não só citado, mas aparecendo e fazendo parte dos momentos cômicos. Foi muito divertido. Realmente, como a Alexia disse, assistam a Lenda da Ilusão. Sim. E agora chegou aquele momento, né, em que a gente vai contar com a participação de vocês nos comentários, onde vocês vão deixar, né, um breve comentário sobre a questão da neutralidade do Brasil no início da Segunda Guerra Mundial. Se vocês também tiverem alguma dúvida acerca dessa aula, também podem colocar nesses comentários.
que tanto eu como a Raquel e a Plenária estamos aqui à disposição para estar respondendo de vocês. E como nossa saudosa Julinha falava na novela, né? A cobra vai fumar, utilizando a questão do slogan da FEB. Então, nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa próxima aula vai ser a última, né, desse curso. Agradecemos vocês a estarem até esse momento aqui assistindo as aulas com a gente. E é isso. Um beijo e até a próxima aula. Até, gente! Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.